Irmãos, ultimamente eu tenho visto alguns comportamentos de pessoas cristãs aí no meio evangélico, ouvindo vídeos, ouvindo áudios, vendo pessoas que me levam a pensar, e eu gostaria de estar com esse pensamento errado, mas me leva a pensar que existem filhos de Deus que acham que Jesus veio ao mundo somente para reconciliá-los com o Pai e dar a eles, uma vida de vitória enquanto caminham nessa terra. A impressão que eu tenho é isso: aceitei a Jesus, estou livre da condenação eterna, e agora meu negócio é que eu quero ser bem-sucedido na vida, e Jesus é aquele que me faz vencer. Entretanto, irmãos, quero dizer a vocês que é certo que Jesus veio para nos libertar, para nos levar de volta à presença dele, porque a palavra dele diz, que após o pecado todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É certo também que ele veio para nos fazer ser mais do que vitoriosos, que a Bíblia diz, por ele e por Cristo Jesus. Só, irmãos, que nós precisamos também entender que Deus, durante a nossa vida aqui na terra, que não são poucos anos, não é pouco tempo, durante toda essa vida, a partir do momento que a gente conhece o Senhor, Ele também quer nos amadurecer na fé e aprimorar o nosso caráter com um objetivo, o objetivo de nos fazer sermos semelhantes ao Filho dele. É o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 29, quando diz assim: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, ser semelhante à imagem do Filho de Deus é possuir características de Jesus, para o tempo que nós vivermos aqui, nós vivermos conforme a vida que ele viveu. Nós não aceitamos a Jesus para viver a vida de qualquer jeito. O Senhor quer nos fazer parecido com ele, para que através do nosso testemunho, como foi o testemunho dele nessa terra, que vidas possam alcançá-lo também, que através da nossa vida as pessoas possam ver algo diferente, possam ver a imagem da pessoa de Jesus em nós, e isso possa os atraí-los. Então, irmãos, para Deus trabalhar em nós, para Ele fazer essa operação em nosso interior, tratando na nossa vida, para nos fazermos ser parecido com o Filho dele, Ele usa meios para conseguir alcançar esse objetivo. E um dos meios que eu quero compartilhar nesta noite com vocês é a disciplina na igreja. Irmãos, esse assunto é de extrema importância, de extrema relevância, porque nós temos uma imensa dificuldade de sermos disciplinados, de sermos corrigidos. Uma imensa dificuldade. Basta uma pessoa fazer alguma coisa, que não condiz com um padrão, comportamental considerado aceitável. Basta acontecer isso e uma outra pessoa tentar corrigir, que nós vamos ver
com algumas devidas exceções, né, a enorme resistência da pessoa em ser corrigida. Se bobear, irmãos, dá até briga. Se bobear, um fica de mal com o outro. Ninguém quer ser corrigido. Nós estamos sempre achando que nós estamos certos. Irmãos, esse comportamento, ele é um comportamento extremamente prejudicial, né, ao crescimento espiritual de qualquer irmão, de qualquer pessoa, de qualquer vida. É extremamente prejudicial. Porque Deus usa a disciplina para nos tratar, para nos aperfeiçoar. A disciplina na igreja é um processo educativo que envolve preceitos, normas, palavra, envolve exortações, repreensões, correções, com vistas, com o objetivo do cuidado espiritual dos membros da igreja, com o nosso cuidado. É um processo que tem por objetivo levar, né, a membresia da igreja, levar as nossas vidas, levar os filhos de Deus a crescerem espiritualmente e serem protegidos do engano do pecado, né, vivendo a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós somos seres humanos falhos, seres humanos pecadores por natureza, que não tem nada de bom dentro da gente. O que tem de bom na gente é Cristo em nós. E se a gente não se atentar para isso, a gente só faz besteira, só. Irmãos, em um relacionamento entre pais e filhos, vocês aqui que são pais, nós, os nossos filhos, né? Todo pai ou toda mãe, eles desejam que seus filhos andem por caminhos certos, por caminhos que os levem a uma vida de vitória, né? Nos momentos que um filho faz alguma coisa errada, age de uma maneira errada, é normal acontecer o quê? Os pais o disciplinarem. Para quê? Para que eles não venham sofrer, né, com as consequências, sofrer no futuro com as consequências das atitudes erradas que estão fazendo, que estão praticando. Então os pais corrigem. Pais corrigem seus filhos, por quê? Porque os amam. Nós corrigimos nossos filhos por quê? Porque nós amamos nossos filhos. Pai que não corrige é porque não ama. Se ele não está preocupado com o que vai acontecer com o filho dele, é porque ele não ama seu filho. Então, irmãos, Deus, na condição de nosso Pai espiritual, Deus Pai, também Ele faz o mesmo com aqueles que Ele recebe por filhos. Ele faz a mesma coisa. O verso 6 de Hebreus 12 diz assim, ó: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vocês viram aqui, domingo passado, quando o Gerson falou que Deus, às vezes, nos corrige de uma forma mais dura, esse açoitar, de uma forma mais rígida, né, mais dolorosa. E aí ele falou o quê? Que ele estava numa rua, esqueci o nome da rua, que também não interessa, onde atrás era uma perambeira, e estava ele e um grupo de jovens conversando. Só que aí, ele não disse o que aconteceu para que a disciplina do Senhor fosse um pouco mais dura na vida dele. E aí eu percebi, liguei a ele: ô Gerson, você não falou isso, o que é? E aí ele me contou que naquele momento que ele estava ali, veio um carro, parou na frente deles,
E o motorista saltou com uma arma na mão, esticou o braço com a arma exatamente na direção dos olhos, da cara do Gerson. Gerson disse que viu a bala no tambor, que viu o canhão puxado. Diz ele que naquela hora 2 desceram de morro abaixo, lá que tinha uma escadaria, os outros 2 saíram correndo, e ele ficou estatelado. E aí aquele cara ficou ali por alguns segundos com a arma apontada em direção a ele, e passou alguns segundos, o cara que estava dentro do carro, aí depois de alguns segundos o cara virou para ele e falou assim: onde é que é a boca de fumo aqui? Aí o Gerson falou: é ali para baixo. Aí o cara de dentro do carro bateu pela janela, a mão nas costas do cara, falou assim: vambora. Aí o cara ficou com a arma ainda olhando para a cara dele assim, abaixou a arma, entrou no carro e saiu queimando o pneu. E foi ali, e aí ele falou aqui, que foi ali que mexeu com ele. Foi ali que ele sentiu que o lugar dele não era ali. Ele tinha saído com os problemas dele lá do sistema, e ali ele pôde se posicionar. E aí logo em seguida conheceu a Elzinete e veio se reunir com a gente, e hoje é essa bênção que nós temos em nosso meio. Então, irmãos, Deus trata, e às vezes Ele trata de forma que não é fácil. Porque, irmãos, como seres humanos que nós somos, nós falhamos a todo instante. Constantemente nós estamos falhando em alguma coisa. Nós tomamos decisões erradas. Nós costumamos desejar aquilo que é pecado. A desobediência pulsa, lateja nas nossas veias. Então, irmãos, não são poucas as vezes que nós agimos de maneira que, se nós não formos corrigidos pelo Pai, certamente nós seremos prejudicados, e não só na nossa vida aqui terrena, mas na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. E é lógico que Deus, vendo, toda essa situação, essas atitudes erradas nossas, Ele, como um pai espiritual, Ele não poderia ser diferente dos nossos pais de sangue. Ele não poderia ser diferente. E aí, como os nossos pais terrenos, Ele também nos disciplina, visando esse nosso crescimento espiritual. Irmãos, como filhos de Deus, que nós dizemos ser, porque se eu perguntar a cada um de vocês aqui: você é filho de Deus? Eu tenho certeza que você vai dizer que é. Se você me perguntar, eu vou dizer que sou. Então, como filhos que nós dizemos que somos, nós precisamos entender e aceitar, precisamos mesmo entender isso e aceitar que a disciplina, ela é essencial para nosso crescimento espiritual. Ela é essencial. Sem ela não há crescimento. Nós como corpo, nós estamos aqui, como corpo. Um corpo tem seus membros interligados. Nós não podemos fazer o que nós queremos fazer, a nossa maneira. Eu não devo satisfação a ninguém tem nada com isso, eu faço o que eu quero. Não é assim não é mesmo. Irmãos, o cristão que não se sujeita à disciplina, ele jamais conseguirá crescer, não tem jeito. Jamais ele vai conseguir ser parecido com Jesus, que é aquilo que está no coração do Pai, sermos parecidos com Jesus. Portanto, considerando lá em Mateus 18, 15 a 17, acerca das instruções de Jesus aos seus discípulos em relação à disciplina de um irmão faltoso, onde Jesus mostra que a igreja, sendo composta por filhos de Deus de uma determinada localidade, como eu falei aqui na reunião, na última mensagem minha, uma igreja que pode ouvir e pode falar, uma igreja que pode ouvir, ser ouvida e aplicar disciplina, porque essa igreja não são 4 paredes, somos nós, é o ensinamento de Jesus. Eu quero destacar 8 verdades
rapidamente, 8 verdades que acontecem com a igreja que entende que a disciplina de Deus é essencial para a sua vida. 8 verdades. A primeira delas, se a igreja entende, se você entende que a disciplina é essencial para a sua vida, você não se magoa da repreensão do Senhor, que é seu Deus e Pai. Você não se magoa. Se você entende que a disciplina é essencial, você não se magoa. Hebreus 12, no verso 5, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Se coloca aqui. Em algum momento da sua vida, quando você já foi repreendido em alguma coisa, quando alguém te corrigiu por alguma falha, será que você não se magoou? Será que você não se esperneou? O texto diz isso: não se magoe, é isso que Deus quer, porque é para o seu bem. A igreja, irmãos, ela é constituída de filhos de Deus, que é o Pai das misericórdias sobre as nossas vidas. Lá em Mateus 16, 18, diz assim, edificarei a minha igreja, disse Jesus. Irmãos, a igreja que Jesus edifica, ela não se aborrece da repreensão de Deus. Então, se você se considera que você está na igreja edificada por Deus, você não pode se magoar. Não pode. Segunda verdade, a igreja que entende que a disciplina ali é essencial, ela compreende que a disciplina que está sujeita é produto do amor de Deus, é produto do amor do papai. Por que se magoar? Se é a demonstração do amor de Deus por sua vida, por minha vida. Hebreus 12, no verso 6, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama. Ele disciplina quem ama. É o amor dele que nos leva a sermos disciplinados por Ele. Irmãos, disciplinar é sinônimo de amar. É sinônimo de amar. Então quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Provérbios 13, no verso 24, coloca a disciplina como efeito do amor. Diz lá, o que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Como o pai terreno ali, é o nosso pai. Disciplinar é o exercício do amor na prática. Porque é fácil falar, né? Eu amo. O amor de Deus foi demonstrado na prática. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Mandou o Filho dele ser sacrificado numa cruz, sofrer, padecer horrores, por amor a nós. É o exercício do amor na prática. Igreja que não se preocupa em disciplinar, demonstra que não existe amor entre os seus membros. Se algum irmão, em algum momento, te exortar por alguma coisa, você tem que se alegrar, porque você vai olhar para ele e vai dizer assim: como esse cara me ama. Porque se não me amasse, estaria nem se importando comigo. Eu não vou entrar aqui na questão, de como se corrigir, de como se abordar uma pessoa, de como se dirigir a uma pessoa para tratar. Não vou entrar nessa questão. É óbvio que isso daí nós temos que ser
sábios em como fazer isso. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é que a exortação, quando ela vem por amor, vem para o nosso bem. Qualquer um aqui que em algum momento passar por um momento, por uma situação complicada e tiver que ser chamado a atenção, senta e ouça. E ouça com o espírito desprevenido. Não já senta para poder ouvir, já sei o que vai falar e já cheio de coisas para poder debater, para justificar, porque o nosso coração é assim, a gente quer justificar tudo. Terceira verdade, que a igreja que entende que essa disciplina é essencial, é que ela sente convencida de que a disciplina é inseparável da condição de filho de Deus. Não existe separação, é inseparável. Disciplina é para filho. Hebreus 12, no verso 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? E o escritor dos Hebreus ainda continua dizendo no verso 8: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Deu para entender, né? A disciplina de Deus é para filho. Quem não é disciplinável, bota as barbas de molho. Se não tiver barba, bota os queixos de molho, porque tem algo errado. Porque o filho reconhece o amor do pai, reconhece a disciplina do pai. Agora, irmãos, o que é ser um filho legítimo de Deus? Acho que quase toda vez que eu falo para a igreja, eu tenho que falar isso, porque eu tenho uma dificuldade de falar: vocês que são filhos de Deus, porque o mundo aí fora fala isso. Todo mundo é filho. Todo mundo que você encontra na rua, a pessoa que não conhece você, não sabe seu nome, sabe como é que ele chama? Meu irmão, como é que está você, meu irmão? Irmão é aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Se ele não foi lavado, ele não é meu irmão, não. Mas isso é um linguajar natural. João 1, verso 11 e 12, irmãos, diz que Jesus veio para o que era seu, ele veio para o povo judeu, e os seus não receberam, diz a palavra. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome. Você só é filho de Deus se você crê no nome de Jesus. Esse verso, irmão, nos mostra que o filho de Deus legítimo é somente aquele que crê em Jesus e recebe Jesus como Senhor sobre a sua vida. Porque esse negócio de dizer que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, a Bíblia diz que até o diabo crê, até os demônios creem. E como creem? Porque eles conhecem bem. Até eles crerem. Agora, se nós cremos, nós temos que ter Jesus como Senhor. E aí a porca torce o rabo, porque aí a minha vida não pertence a mim, pertence a Ele. O Senhor é dono, a vida pertence a Ele. E aí esse negócio de dizer, ninguém tem nada a ver com isso. Cuidado do vizinho ali. O vizinho tem nada a ver com isso? Não, né? Então, irmãos, pense nessas coisas. O ser humano em si, ele foi criado por Deus. O homem, mulher, é criatura de Deus. Nós fomos criados.
E no momento que essa criatura, esse ser que foi criado por Deus, né? No momento que ele confessa com a sua boca, diz lá em Romanos 10:9, que ele, com sua boca ele confessa que Jesus é Senhor, e no coração dele ele crê que esse Jesus é Filho de Deus, que ressuscitou dentro dos mortos. Ele é recebido no céu como um Filho de Deus. É só por esse meio que nós nos tornamos um filho de Deus. Qualquer outro ensinamento, irmãos, qualquer outro ensinamento que não seja esse, é heresia e ensino de demônios. E eu estou ficando assustado que eu estou ouvindo gente de peso falando coisas diferentes disso. O mundo está andando de mal a pior. Às vezes alguém pode pensar aqui, puxa vida, mensagem é isso, é disciplina, é igreja, vem aqui querendo ouvir uma coisa tão, essa coisa tão, você tem muito por aí, é o que mais tem por aí. Liga lá no seu YouTube, que tem muita mensagem lá, bonita. Não, pelo menos a minha preocupação aqui, é formação dos irmãos, formação da minha vida, a que nós possamos viver fundamentados, alicerçados na sã doutrina. É isso que interessa. Você pode estar cheio de problema aí, você pode estar com um problema seríssimo, que veio aqui doido para ouvir algo, para você sair daqui levinho, e você de repente vai sair aqui do mesmo jeito, pesado. Mas se você sair convicto de que você é filho de Deus, que o inferno não tem poder sobre a sua vida, que o seu problema é passageiro, que um dia ele vai acabar, isso é o que interessa, meu irmão. O que não dá é você chegar aqui querendo ouvir uma coisa para aliviar a sua vida, e por não ouvir, sair, não quero mais saber de nada não, eu vou para o mundo, sei lá para onde é que vai. É isso que eu não quero. Então, irmãos, filho ilegítimo é aquele que no seu interior, que em seu interior não se encontra a autenticidade da verdadeira crença e senhorio de Jesus. Se nós somos esses filhos legítimos, nós vamos aceitar a disciplina. Nós não vamos mais murmurar, não vamos mais reclamar, não. Porque ela faz parte da nossa vida e nós não devemos nos opor a ela de maneira alguma. A quarta verdade que eu quero deixar aqui para aquele que entende que a disciplina de Deus é essencial, tem valor para a sua vida, está em Provérbios 29:15, que diz assim, a quarta a pessoa sabe que a disciplina dá sabedoria. É a quarta verdade. A igreja sabe que a disciplina dá sabedoria. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Se a mãe deve corrigir seu filho para que ele seja sábio e não venha envergonhá-la, da mesma forma, é a igreja que deve disciplinar seus membros para que ela também não venha a ser envergonhada por um mau testemunho de seus membros. Da mesma forma. Queridos, por falta de sabedoria, muitos filhos de Deus às vezes trilham caminhos que promovem escândalo, decepções, que mancham o testemunho da igreja, por falta de sabedoria. Falta de sabedoria. E a Bíblia diz que a disciplina dá sabedoria. Então vamos aprender com a disciplina, né? Vamos buscar sermos sábios, filhos de Deus, para honrar e não envergonhar a igreja de Deus. A quinta forma
que a igreja que entende, né, que essa disciplina é essencial, é que a igreja tem consciência de que as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aquele que entende que é essencial, ele tem consciência disso, que essas repreensões, que as correções, que as exortações, que a disciplina como num todo, são o caminho da vida. Provérbios 6:23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Irmãos, o caminho, a disciplina de Deus é o caminho para uma vida desembaraçada de problemas e frustrações. A sabedoria de Deus nos livra de embaraços, nos livra de muitos problemas. Quantos problemas às vezes aí pessoas enfrentam por não aceitar a disciplina? Pessoas, irmãos, que não aceitam serem corrigidas, normalmente são pessoas soberbas, pessoas que se consideram donos de si, donos da verdade, pessoas que se acham superiores aos outros, pessoas que não precisam de ajuda. Normalmente são essas pessoas. Quem é humilde e tem consciência de que a disciplina é para o seu bem, bem da sua vida, ele aceita e se submete a ela, porque ele entende isso, ele entende que é o zelo e o amor do Senhor por sua vida. A sexta verdade, a igreja que entende, né, que essa disciplina é essencial, ela vê de forma clara, claríssima, que a disciplina divina tem por finalidade fazer-nos santos. Irmãos, a disciplina é o meio pelo qual o Filho de Deus, ele é treinado e capacitado a participar da santidade de Deus. É o que está escrito aqui em Hebreus 12:10, Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Está vendo? Você acha que isso é pouca coisa? Irmãos, a santidade que existe em nós, como filhos, não é santidade produzida por nós mesmos, não, porque o homem em si próprio não tem nada, tem santidade nenhuma. Em nós só existe a santidade divina, ou não há santidade nenhuma. E é por isso que a disciplina vem para nos produzir essa condição. Sendo disciplinados por Deus, nós seremos participantes dessa santidade do Senhor. Se nós conseguirmos enxergar a importância dessa disciplina, se a gente conseguir enxergar isso mesmo, entender isso, essa importância para o desenvolvimento, né, de uma vida de santidade na presença de Deus, se a gente conseguir entender isso, porque inclusive lá em 1 Pedro 1,16, Deus diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo. Se nós entendermos isso, irmãos, certamente nós vamos intensificar a nossa submissão a Ele, a nossa submissão ao senhorio dEle, e o nosso envolvimento com o tratamento disciplinar que é praticado pela igreja. Vai ser melhor. Nós não vamos nos entristecer, porque eu vou entender na hora que eu cometer algo errado, aquela pessoa está me tratando para o meu bem, para o meu crescimento, para a minha santidade. A sétima, penúltima verdade, a igreja que entende
O irmão que entende que essa disciplina é essencial, ele aceita de coração o momento de tristeza que a disciplina produz. Ele aceita. Hebreus 12, irmãos, do verso 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Existem, queridos, existem ocasiões em que Deus nos corrige, permitindo que nós cheguemos a situações, às vezes, tão difíceis, onde nós não conseguimos nem enxergar o caminho da saída do problema. Às vezes pensamos até em determinadas situações que não vai existir solução. É possível isso acontecer. Em nossa ignorância espiritual, nós costumamos não enxergar o agir de Deus, ao ponto de nós reconhecermos a importância da correção. Às vezes nós estamos sendo tratados por Deus, mas não estamos entendendo, não estamos enxergando. Por isso que um cunhado meu disse para mim: Júlio, quando você não estiver entendendo nada, dá glória a Deus, lá na frente você vai entender. É a nossa posição, irmãos. Nós estamos na mão do nosso Senhor, sendo tratados por Ele. A correção, irmãos, ela dói e dói muito, e muitas vezes ela nos pega de surpresa. Não tem anestesia para aliviar a dor, mas dói, sabe por quê? Porque Deus sabe que só com a dor é que nós cresceremos de verdade, só passando pela moenda. Vida cristã não é um mar de rosas. Vida cristã não é brincadeira, irmãos. Nós não estamos aqui, tudo maravilhosamente tranquilo, não. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas a vivência dessa palavra na prática, ela é bem dolorosa em alguns aspectos. Não é fácil, não. Irmãos, viver a palavra significa carregar a cruz diariamente, matando a nossa natureza carnal, nossa natureza orgulhosa, egoísta, invejosa, natureza amante deste mundo e do pecado. Carregar a cruz é isso. Cristianismo e cruz são sinônimos. Quando você aceita Jesus, pode ter certeza que você está levando para você uma cruz bastante robusta, mas que o Senhor nos ajuda a carregar. Como cristãos, precisamos morrer para nós mesmos. Como cristãos, precisamos aprender, a perdoar incondicionalmente, a amar quem não nos ama. Precisamos aprender a obedecer a Deus. Obedecer a Deus, irmãos, não é só obedecer um ser espiritual, um Deus que está. Não. Você quer obedecer a Deus? Obedeça a seu pai, obedeça a sua liderança, obedeça uns aos outros. Por fim, a oitava verdade, que aquele que entende que a disciplina é importante, ele percebe e tem total certeza de que depois do momento de tristeza causado pela dureza da disciplina, haverá motivo de alegria. Basta, irmãos, nós lermos Hebreus 12, 11, para nós vermos que a igreja disciplinada é uma igreja
por Jesus edificada. Quando diz lá assim, ó, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Igreja de Jesus edificada. Você já imaginou as irmãs aqui? Um exemplo bem, tem a cabeça aqui bem maluco. Vai dar um cafezinho, fazer um lanche em casa para receber aí um convidado, e você vai lá fazer um bolo. E tudo que você quer é que aquele bolo seja maravilhoso, seja gostoso, seja bonito. E o bolo não cresce, o bolo fica paçocado, que quando você tira ele da forma, você quase chora, e fala assim, como é que eu vou servir isso daqui? Você quer fazer o melhor. Assim é o Senhor com a sua igreja. A igreja edificada por Ele não pode ser qualquer coisa. A igreja edificada por Ele é sem mácula, sem ruga. Igreja gloriosa. É isso que nós temos que entender que nós devemos ser. Eu creio, irmãos, que muitos que estão me ouvindo aqui agora, né, que ficaram aborrecidos depois de alguma disciplina recebida, eu vou dizer aqui dos seus pais aí na infância, mas que com o passar dos tempos chegaram à conclusão de que eles estavam certos. Normalmente isso acontece. Nós achamos que nós sabemos tudo. Por isso que às vezes a gente não recebe muito bem as repreensões, ensinamentos, porque a gente acha que a gente sabe de tudo, quando na verdade nós não sabemos nada. Deus é quem sabe todas as coisas, é Ele quem sabe, é Ele que enxerga o que nós não conseguimos enxergar naquele momento. Nós vemos o agora, mas Ele vê lá na frente, Ele vê o futuro. E por ver o futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. E aí Ele nos trata. Então, repetindo, antes de você reclamar, espernear, se rebelar contra a disciplina, lembre-se da palavra de Deus, que diz lá em Provérbios 3, 11 a 12, que diz assim, ó, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai ao filho, a quem deseja bem. E aí eu concluo, né, dizendo que o Senhor nos disciplina de forma direta. O Senhor usa de situações, de acontecimentos, de coisas que acontecem na vida da gente, no nosso dia a dia. Ele usa isso para nos disciplinar, mas também usa a sua igreja para fazer esse papel. Porque se bobear, possa ter alguém que venha dizer, ah não, mas a Deus eu me submeto, mas a fulano, quando você se submete à correção do seu irmão, você está se submetendo a Deus. Então, irmão, vamos aprender a ser disciplináveis e, sobretudo ainda, a sermos disciplinadores uns para com os outros. Porque se tem uma coisa que me dá, às vezes eu questiono isso, alguns encontros meus, que a gente tem muita dificuldade de disciplinar as pessoas, de corrigir as pessoas. Às vezes você sabe que a pessoa está fazendo um negócio errado, e você fica assim, não, vamos ver, vamos esperar, porque senão ele pode se magoar, porque senão, tadinho, a mãe dele se reúne conosco, pode ficar aborrecido e sair. Gente, isso não é de Deus, não. Porque se a gente não corrige, a pessoa vai continuar no erro, ela vai ser prejudicada.
doer, doeu. A Bíblia diz que dói, mas dói que é para o bem, para o crescimento. Irmãos, o tratamento disciplinar da igreja não é responsabilidade também só do presbitério, não, ou do governo da igreja, mas é de todos nós. Jesus, em Mateus 18:16, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai arguí-lo, não é mande o outro arguí-lo, não, vai você. Cometeu um erro lá, então você vai lá e converse com ele. É você que tem que ir. Em Hebreus 3,13 diz assim: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortações. Exortação é uma forma de correção. Irmãos, a ordem aqui é para cada um de nós, uns aos outros, e não apenas para um outro. Vamos mudar essa visão míope que a gente tem, de que tudo quanto é problema na igreja, de relacionamento, de alguma coisa com o irmão, tem que ser tratado pelo presbitério da igreja. Vamos parar com isso. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu estou falando isso porque não é raro eu ouvir: ah, não, esse problema são os presbíteros que tem que ir lá ver. Meu filho, não é assim não. A Bíblia não está mostrando isso. É óbvio, estou querendo aqui tirar responsabilidade do presbitério, não. É óbvio que existem situações que o governo da igreja tem que tratar. É óbvio que se está havendo problema, os irmãos do presbitério têm que tratar, mas tem que tratar como irmãos. Apenas estão na função de presbíteros, mas são irmãos, como qualquer um aqui é. Então, se eu for tratar, eu estou indo, tudo bem, eu sou um presbítero, mas se você vai tratar, você é um irmão, é um filho de Deus. Então, irmãos, precisamos aprender essas coisas, porque a disciplina do Senhor, ela é para o nosso bem. Ele sabe que se nós aceitarmos, a correção, dificilmente, Deus sabe disso, dificilmente nós tomaremos decisões erradas, ou trilharemos por algum caminho que venha nos prejudicar. Muito pelo contrário, nós teremos um coração mais puro. A disciplina, ela limpa, ela aprimora nosso coração, o que nos fará a andar em santidade, sendo protegido de muitos problemas dessa vida. Irmãos, se nós não quisermos viver com mais problemas, além do que a vida naturalmente já nos acarreta, já nos impõe, não há outro caminho a trilhar que não seja o caminho da disciplina. Não há outro, não há outro. A disciplina do nosso Pai Celestial, ela deve ser motivo de muita alegria para nós, porque se Ele nos disciplinasse, se Ele não nos disciplinasse, significa o quê? Significaria que o amor dele não seria perfeito, porque amar significa cuidar, proteger, querer o bem, e não somente realizar as nossas vontades, não. Então, mesmo que a correção dele, seja dolorosa, seja ruim, nós devemos crer que ele não fará nada, mas nada mesmo, que não seja visando a nossa felicidade. É o que um dos amigos de Jó, não vou entrar aqui na questão dos conselhos dos amigos dele, mas um dos amigos escreveu, deixou lá em Jó 5, disse para Jó, que está escrito no livro de Jó, lá no capítulo 5, 17, 18,
que diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Ele fere, mas Ele trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Meu filho, não tem ninguém que faça nada melhor por nós que não seja o nosso papai. Que o Senhor abençoe os irmãos.